Boa noite, estamos em mais um programa Oromilá. Hoje a gente inicia, como sempre, agradecendo aos nossos mais velhos, que é quem abriu o caminho para que a gente pudesse chegar até aqui. Mas também a gente agradece aos nossos mais novos, e dentro desse agradecimento dos mais novos, a gente pede para que elas tenham sido recebidas no Orum da melhor forma possível, e eu venho falar de Emily Vitória, de 4 anos, e Rebeca Beatriz, de 7 anos. Duas meninas que foram assassinadas, estavam na frente da casa dos seus avós, ali com a família, e foram assassinadas no Rio de Janeiro. Eu sempre me pergunto se isso acontece em outros bairros, ou se isso acontecesse em outros bairros, como que seria a reação da população? Como que seria a minha reação? Como que seria a reação de todo mundo com relação à indignação de um acontecimento como esse, em que a gente tem duas crianças sentadas na porta das suas casas, sendo alvejadas por tiros de fuzil. Então, nesse agradecimento aos mais jovens que nos fazem pensar no futuro e inovação, fica também uma vibração de amor e luz para essas duas crianças. Tiveram as suas vidas ceifadas, e muito amor e muita vibração para essas famílias que tiveram uma perda tão brusca dessas desses dois herês e begis tão abençoados. E agradecemos também aos nossos pares, que é quem anda com a gente nessa jornada. Eu gosto sempre de começar o programa para cima, mas é de fato uma coisa que me calou esse final de semana. Eu passei o final de semana calada tentando pensar, e até agora eu não consigo refletir sobre isso de fato, sobre o que essa indignação pode fazer e gerar movimento para que essas coisas não aconteçam mais, porque está começando a beirar a banalidade. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Vamos de programa, porque a hora também corre, e a gente tem aí a maravilhosa Cat Valêncio e a parceira Érica Bastos com a gente neste programa Oromilá. Mas antes, também acesse o www.bocadaforte.com.br. No site tem texto novo dessa pessoa que vos fala. É um texto que fala sobre o filme que está na Netflix, o filme da Radha Black, que ela fala muito da questão da entrada para essa idade, os 40 anos, fala de transição de carreira, fala solidão da mulher negra, fala uma série de questões que nos atravessam. Então, confira o texto, que tem spoiler, mas também dá uma corridinha lá e veja o filme. O filme se chama The 40 Years on Version, que é o que passou nesses anos. E aí, nós temos também o Memórias do BF. Memórias do BF, em que você consegue ver tudo o que aconteceu nesses últimos 21 anos de Bocada Forte. E abrimos o microfone para a apresentação da senhora Cat Valêncio e também para um oi da Érica Bastos. Cat, que é formada em biblioteconomia pela FESP-SP, possui especialização em bens culturais pela FGV e em gênero e diversidade na escola pela Unesp, desculpe, gente, tá embolada a língua aqui, hein? Proprietária da livraria Africanidades, empreendimento de pequeno porte, nascida em 2013, com um formato de loja virtual e física, que tem um acervo especializado em literatura negra e feminista. Seja bem-vinda, Cat. Seja recebida com todo axé no programa Oromilá. Boa noite, gente. Muito obrigada por essa recepção maravilhosa. Estou bem emocionada, assim, e é a minha primeira vez no Twitch, né? Estou estreando aqui no Twitch. E estreando bem com vocês, com duas pessoas lindas, queridas, incríveis. E agradeço o convite. Ai, Cat, boa noite, gente.
realmente esse início de programa falando sobre crianças assassinadas a gente sempre fica consternada, né? Eu, uma criança, de ver nossos jovens sendo exterminados, né? Eu acho que a gente realmente não aguenta mais e eu acho que a partir daqui a gente tem que fazer algo, porque, como a Luciane está banalizando e está naturalizando. Isso é muito, muito, muito perigoso e ruim para uma sociedade, né? Qualquer sociedade, né? A gente exterminar nossos jovens, né? Que tem É o nosso futuro, futuro. né? Exatamente, Cat, futuro pela frente. Bom, estamos aqui com a Cat, maravilhosa. Sou muito fã do trampo da Cat. O que eu mais gosto na Cat, assim, é que ela, acho que não é à toa que ela tem uma livraria, né? Ela gosta de partilhar conhecimento, assim, qualquer troca de ideia que você tem, que seja 5 minutos, Cat, ela tem alguma coisa para passar para você. Então, tipo, toda conversa com a Cat, qualquer contato com a Cat, você sai você sai com algo a mais, sempre soma. Então, por isso que eu acho que a gente vai ter uma assistir, só vai ganhar. Nossa, que honra! Muito obrigada. Lindo você falando sobre o que está emocionado. Mas falando sobre infância, que é extremamente importante, tem a ver com a minha fala também, porque a minha perspectiva de vida tem a ver com a minha infância, né? Essas ausências que eu sofri da infância, essas ausências, apagamento histórico, sobre o que o que eu era, o que eu sou da sociedade, isso refletiu bastante na minha infância e repercutiu depois na minha vida adulta, que é a livraria Africanidades. Então, a infância é muito importante. E essa banalização que vocês falaram, né, da mortalidade, do genocídio da população negra, principalmente do período da infância, é uma coisa recorrente e é uma coisa também consciente da sociedade, né? Exterminar a população preta. Então, é exterminar como? Através das nossas crianças, que é o futuro. Então, é extremamente triste, é o que aconteceu. Infelizmente, foi noticiado, mas tem muitas histórias que acontecem igual essas duas crianças que não são noticiadas, né? Está quase diariamente. Então, é muito pesar mesmo, assim, até para iniciar a nossa fala. Eu acho, Cat, como a gente já começou a falar sobre infância e tal, realmente eu tenho uma curiosidade mesmo com relação aos... como que foi a sua infância, assim, o seu despertar, assim, para a literatura, né? Porque, assim, a ponto de você ter uma livraria, né? Trabalhar numa biblioteca, a Cat trabalha no SESC, na biblioteca do SESC. Então, tipo, acho que isso vem desde pequena, né? Tipo, como que foi isso? Porque eu não sei você, amiga, mas eu não tive muito acesso a livro, não. Eu era muito pobre. Mas eu não tinha, assim, era um objeto de luxo aqui na minha casa. Então, você falando isso, a minha infância também. Eu sempre fui considerada uma aluna muito mediana, assim. Eu sempre fui muito tímida, assim, ficava no fundão da sala, assim. Os professores nunca me deram crédito, assim, por questão racial, por questão de gênero. E eu achava que eu não gostava de ler, porque a leitura que era imposta naquele período e ainda hoje era uma leitura que me degradava, né? Não falava da minha população honrosamente. Não falava de mim, não falava do que eu conhecia. Então, eu criei um ranço da literatura durante bastante tempo. Quando eu começo a perceber que eu gostava de ler, e eu tenho uma memória afetiva com a minha mãe lendo, porque minha família é de terreiro. Minha mãe, enfim. Algumas pessoas não são mais, mas inicialmente é uma família de terreiro. A minha mãe lia histórias das Iabás, histórias de Itãs, mitologia africana, para nós, porque eu acho que talvez era a literatura mais próxima que ela chegava para nós.
por ser meninas pretas, mulheres pretas. Então, eu ouvia muito histórias de Inhaçã, de Oxum, de Iemanjá. E nisso, eu fui criando um imaginário dessas mulheres, né? Das mulheres fortes, dessas mulheres que eu queria ser. Também, a minha família é uma família de mulheres muito, muito inspiradoras, assim. Apesar delas elas não puderem ter a questão do ensino, a minha avó não pôde estudar por ela ser negra, ela foi expulsa da escola. Então, são vários nãos, que são gerações que vêm com esses vários nãos, sabe? E eu pude ter esse sim, por grande assistência, enfim, com essa manobra do sistema, que a gente vai tentando também enganar, né? Ludibriar, assim. E daí, depois que eu consigo cursar o ensino superior, tudo mais, eu caio na biblioteconomia, caio também de gaiata, assim, porque eu percebo que eu sou muito boa como pesquisadora, assim. No período eu tinha, acho que, 18 anos, e eu comecei a frequentar bibliotecas. Eu sou a geração que não tem internet, tá? Não tinha que ir na biblioteca fazer pesquisa. Eu também. Eu ia na biblioteca aqui da Penha. Ia lá. Era meu rolê, era ir lá na biblioteca da Penha, Sim. pegar livro para ler. É isso mesmo. De fazer a carteirinha, né? Todo aquele chega a levar documento, então é tudo manual. Era difícil ainda, né? Para você achar um livro. Era difícil. Daí eu percebi que eu era uma grande pesquisadora, porque nesse período eu vinha da música. Eu era musicista, eu tocava violão erudito. Eu fiquei bastante tempo estudando música erudita. Mentira! Assim, você está brincando. Você... Até Até isso! Outra vida. É uma outra vida, assim. É que minha família é muito musical, minha família. E meu pai, ele toca teclado, um pouco de piano, e ele queria que a gente, assim, tocasse. Meu pai é sambista também. Meu pai é sambista, teve grupo de samba, saiu em várias escolas de samba, e toca vários instrumentos de samba, enfim. E daí ele colocou eu e minha irmã para estudar música. Nesse período eu era pré-adolescente. Eu estudei bastante teoria musical e estudar música erudita, assim, da música. Nesse período eu queria fazer educação artística, em habilitação em música. Eu estudava muito a teoria musical, enfim. Cheguei a dar aula para criança, para educação infantil, tudo muito breve, assim, porque eu era muito molecona. Só que daí eu percebi que eu era muito boa como pesquisadora, porque eu consegui achar uma teoria musical de um cara ôngulo, no século sei lá quanto, e eu consegui adaptar, que ele ensinava musicalização infantil através de músicas folclóricas. E as notas musicais eram através das mãos, assim. E daí, nessa época, eu tinha o quê? Eu tinha 16 anos. Eu ia para a USP, e daí eu percebi que eu tinha que estar nessa linha cultural, trabalhar nessa linha cultural. E daí eu não quis mais seguir na música, porque eu não gostava, eu peguei um pouco ranço da música erudita, porque é muita disciplina, muitas regras, assim. E na teoria eu era muito boa, assim. E daí eu fui para biblioteconomia, conheci uma bibliotecária no período, ela me explicou mais ou menos o que é biblioteconomia, e peguei e fui, cara, e coragem. E dali eu fui conhecendo a profissão, fui conhecendo. Foi 4 anos cursando, e nesse período eu não me achava no curso também, porque o curso tem várias lacunas, enfim. E quando eu saio da faculdade, eu sabia que ia trabalhar com cultura. É uma área que os bibliotecários geralmente não querem ir, porque é uma área que você trabalha com um agente cultural, com um agente comunitário, na realidade, porque é uma área que você ganha muito pouco, você vai trabalhar com social. E daí eu fui me adaptando, daí eu fui conhecendo a literatura negra, enfim, e vou fazer minha biblioteconomia. Daí depois eu fui fazer uma especialização, uma MBA, e eu comecei a construir a Africanidades, que no papel ia ser um grande polo cultural, assim. Comecei a arriscar, por ser numa universidade extremamente elitista, que foi a FGV. Na sala tinha, acho que, sei lá, pessoas negras declaradas eram, sei lá, 3 ou 4, acho que mulheres negras só tinha eu mais uma. Foi bem tenso, assim. Na época estava surgindo o termo de afroempreendedorismo, e eu lembro que eu perguntava ao professor se realmente existia, porque era isso. A professora falou, não, isso é um mito. Ela falava para mim assim, isso não existe. Eu lembro muito bem essa fala. Assim. Estava surgindo esse termo, bem esse período assim, de transição.
E daí eu fiz o plano de negócio, estudei, foi bem importante, porque eu não sou na área de exatas, eu sou da área de humanas. Fiz o projeto todo sozinho, pensado. E era uma mega polo cultural. Tinha área de culinária africana, tinha área de música, tinha a livraria. Um projeto muito caro, mas como é o sonho, né? Eu fiz e tudo mais. Quando eu saio da MBA, da especialização, eu decido que eu quero colocar na prática. Depende de como seja, assim. Foi bem determinante, muito, e talvez louca até. Quando eu saio da FGV, eu pego e crio, assim. Eu crio um site, não sabia como criar, mas comprei lá um site pré-pronto, coloco alguns dados, compro um acervo pequeno, começo a vender. Eu tinha um nome, eu tinha mais ou menos o escopo, a missão, visão, e vou para o Sebrae também, começo a fazer capacitações, alguns cursos, e daí a livraria nasce. Aí depois disso eu começo a fazer muitas feiras, assim, diversas feiras em quebradas, em periferias, assim. Eu lembro que meu primeiro evento foi na Casa de Cultura em Boi-mirim. Foi um evento de samba, assim, tinha vários pessoas pretas, né? Acho que a dominação é pessoas pretas. Foi muito gostoso, eu vendi quase tudo. Foi um ótimo feedback, assim. Pessoas queriam encomendar, queriam saber um pouco mais. Eu estava aprendendo, mas eu não sabia quase nada. Então, eu fui aprendendo muito na raça e no tete a tete, assim, com outras pessoas. Então, foi muito importante esse trabalho fazendo feiras. Assim, eu já fiz vários tipos de eventos, assim. Já fiz festa de bar. Eu falei assim, só falta fazer casamento e batizar. Que eu não fiz ainda. Por favor, faça. O seu Já pensou, o pessoal protagonismo, vai né? casar, tá lá um stand de Tem um livros. stand ali. É óbvio que uma das lembranças pode virar algum livro. Tem o curtinho da Chimamanda, né? Como criar crianças feministas, já é uma boa. Estamos ali, festa de casamento, uma coisa meio familiar, já distribui para todo mundo. Já tem umas coisas aí que dá para fazer. Mas é muito bacana ver seu protagonismo, Cat, ouvir sobre seu protagonismo mesmo, e a gente iniciou o programa falando de violência, a gente fala de violência no extremo, quando já aconteceu o genocídio, mas a gente sofre pequenas violências durante toda a nossa infância, nossa adolescência, nossa vida adulta. Pessoa pobre, pessoa preta, parece que geni, né? Aqui no Brasil. E você traz muito isso, né? Você traz essas trajetórias de determinados espaços em que você não se sentiu confortável e provavelmente não se sentiu confortável por conta do racismo mesmo e dessas pequenas violências que vão acontecendo no dia a dia. Mas a gente vê o seu protagonismo e a vontade de permanecer ali dentro daquele propósito, daquilo que você construiu, mesmo que seja um pedaço disso que foi construído, para que no futuro isso possa florescer. Assim, quando você falou do projeto, eu já imaginei ele, eu vi. Não sei se eu vi como você desenhou, mas eu ouvi, né, no meu mental aqui, como uma coisa grandiosa mesmo, e bacana, que precisa ser explorada, porque hoje em dia a gente conhece pouco da nossa história. A gente até conhece alguma coisa, mas mesmo assim, dentro da grandiosidade, pensando que povos originários vêm ali do Antigo Egito e que nós somos descendentes dos povos originários, então a gente tem muita coisa que foi tirada assim da gente, né? O legado roubado mesmo é um dos conta. Isso roubaram o nosso legado, então a gente tem muito ainda para descobrir e essa história ela precisa ser protagonizada, precisa ser contada por nós, para que ela de fato tenha esse olhar, né? Eu te ver como protagonista de um projeto como esse é fantástico. E aí eu queria saber a sua sensação de romper com esse senso comum, porque o senso comum acha que a mulher preta ainda está dentro daqueles estereótipos ali de fica aí, faz seu servicinho aí, eu mando em você, você trabalha aqui fazendo qualquer coisa e não à frente, não empreendendo. E a gente vê que hoje o crescimento, a quantidade de mulheres pretas que vem empreendendo é muito grande. E eu queria saber
essa transformação sua, como se dá? Olha, a transformação é uma ótima sensação, na realidade, porque é uma sensação de poder, é de uma sensação de autonomia, emancipação. E fora que meu trabalho também, ela não parte somente do individual, ela parte do coletivo. O meu avanço é o avanço de outras pessoas. Porque como eu falo, eu trabalho com memórias negras. E quando os autores e as autoras, elas vêm trazer o ouro delas, que são isso que eu trabalho, a matéria-prima é um ouro. Elas estão depositando o melhor sentimento que elas têm para mim. Então, quando eu estou vendendo, eu não estou vendendo uma livraria, eu estou vendendo o trabalho delas. Então, eu sempre falo que eu não posso assim, a minha questão é nem aparecer tanto, porque eu acho que a minha matéria-prima tem que aparecer mais do que eu, assim. Então, eu acredito muito no que eu faço. E eu acho que talvez isso me dá uma sensação mais de serviço cumprido, sabe? Então, quando eu venho com essa questão desse poder, que eu acho que é essencial que todas as pessoas tenham, principalmente nós pessoas pretas, porque eu tenho uma política que reina aqui no estabelecimento. Assim como as grandes livrarias têm. Eles atualmente, sim, porque está sendo vendável para eles, mas eles não vendiam autores negros ou negras. Assim, que vende, tem que encomendar, tipo assim, vai chegar daqui 15 dias, né? É uma forma também de selecionar quem eles querem que venda, né? Quem está lá na capa. Hoje em dia mudou um pouco, mas não é por causa que eles são bonzinhos, mas no estabelecimento que reina somos nós. Somos nossas memórias, porque as pessoas também que me procuram são pessoas parecidas comigo, então elas criam uma intimidade comigo, porque elas falam sobre elas sabem que eu vou saber, mesmo que tem a questão de nós somos plurais, somos diversas e tal. Mas, infelizmente, o que nos torna muito parecida é a questão do racismo, a questão desse silêncio, sabe? Então, essa dor a gente sente juntamente, sabe? Assim, sentar do ladinho e chorar. Eu sei o que é isso, você sabe o que é isso. Mas nós somos plurais, somos diversos, assim, de quebradas diferentes, de lugares diferentes, mas eu acho que esse poder que eu sinto, eu acho que todo mundo deveria sentir, sabe? E mais ou menos, e no início que você começou o programa, falar de infância, né? Essas vidas que foram interrompidas, elas poderiam, o mesmo trabalho que eu faço, que é um trabalho transformador, ou até mais, mas foram interrompidas, sabe? Então, eu poderia ter sido interrompida, eu poderia não estar aqui também. Como todas nós que estamos aqui, né, presentes também. Então, o meu trabalho tem a ver com isso. Então, eu acho que eu amo o que eu faço, eu amo muito o que eu faço, eu acho fantástico o que eu faço. Então, eu acho que talvez por isso que ele é tão poderoso para mim, assim. Mas realmente é fantástico o trampo que você faz, Cat. E quando você diz que você não gosta de aparecer, né, e tal, mas eu acho que a questão é que o seu trabalho, eu vejo assim, é tão potente, sabe, assim, e você aparece por conta desse trabalho, né, que é um sonho e que você sabe que realmente é potente e é mesmo, né. Acho interessante quando a Luciene falou, né, ou você também, que o que se espera, né, de uma mulher negra, né, tipo, você começou com a música, né, o que é também um nicho que geralmente o negro se dá bem e muitas vezes é dali da onde que ele consegue se projetar e conseguir e tal, né. Só que eu acho que o mais louco de tudo é que você tocava violão erudito, né, tipo, eu acho que você já era muito, assim, fora da casinha, assim, sabe. Você já estava, tipo, você não estava no popular, você estava no erudito, né, eu acho, assim, o quanto você sai um pouco, assim, né, acho que ali já tinha uma coisa de que você ia fazer algo diferente, Acho que que não sim. E a esperavam, música né. erudita me deu me deu um norte também, me deu uma amplitude, porque daí eu sabia compor, né, melodicamente, né? Me trouxe uma gama que talvez eu não teria somente como música popular, assim. Até que a história dos músicos, apesar de é uma música branca, a gente sabe que a música ela é preta, né? Enfim, mas ela foi branqueada, mas foi importante para mim.
até para estar um local desafiador, porque os meus professores eram pessoas brancas, e a gente conversava muito sobre isso também. E eu sempre estava no meio dos meninos, porque quem realmente faz música erudita, quem toca instrumentos são os homens, né? Mulheres são bem poucas, e quando toca piano, algo mais, talvez mais delicado e tal, da música erudita. Mas, para mim, foi bem importante, assim, eu não me senti incomodada. Eu acho que talvez seja isso. Eu sempre me senti estrangeira, em todos os lugares. Eu tinha esse vazio que nunca me preencheu, assim. E só que esses locais desafiadores que eu frequentei, eu nunca aceitei que isso me diminuísse, vamos dizer assim, né? E depois de um tempo eu percebi que esse local, esse vazio que eu sinto ou senti durante bastante tempo, eu consegui preencher por minhas questões, né? Pela livraria, por saber o meu local da sociedade. Porque quando a gente vira a chave e você desperta a sua história, né? Quem é você, quem são os seus, as suas, né? O que você vai fazer com isso, eu acho que te dá um novo olhar, um novo horizonte. Assim. Então, através disso, eu consegui preencher. Eu sempre fui uma menina estranha mesmo, eu sempre achei que eu fosse uma menina estranha, assim. Sempre foi eu lembro que com 15, 16 anos, eu sempre perguntava qual é o meu papel no mundo. Loucamente, assim. Eu não vim assim, somente para comer, para beber, para dormir. E isso me consumia muito. Depois eu fui, sabe, eu fui vendo, fui pesquisando. O rap me deu muito esse norte, assim. Eu acho que é o primeiro movimento que tipo, o gancho para construir outras coisas, né? A régua, o compasso é o rap. Conheço o rap com 10 anos de idade. Eu morei muito de aluguel, sempre morei no Norte, mas muito de aluguel. Então, eu morei em várias quebradas do Norte. Quando eu vou morar no Jardim Peri, eu conheço o rap, dá tipo uma epifania em mim, assim. Tipo, nossa, ele tá falando de mim, da onde que eu venho, o que eu vivo. E isso mudou muito. Eu daí fui pesquisar quem era Angela Davis, que foi Martin Luther King, saber da minha história, saber da história dos meus ancestrais. E comecei a estudar, comecei a ler sobre pessoas pretas, saber que eles existiam. Então, a música é muito importante para mim, assim, inevitavelmente. Na minha família, o samba também me deu também isso, mas o rap me deu mais. Assim. Pela minha geração, acho que o rap me deu mais, talvez. Isso é indignação de que movimenta. É disso que eu estava. Quando é tão forte dentro da gente, aí não é que é fora da caixinha, não, é que é a indignação pulsando dentro, querendo movimento. Você é isso. É essa indignação querendo movimento, querendo pulsar, querendo fazer, querendo de fato movimentar tudo isso e mostrar de fato de onde veio, a que veio. E ouvir é maravilhoso. Assim. Obrigada mesmo por estar aqui. E no chat a gente tem Trigatinha, Corte Certo, Selene Cortes, Família Cortes, Gringo Style, André Bocada Forte, Gabriel Cortes, Bacortes, na Vitrola. Sejam todos bem-vindos e mandem perguntinhas para a Cat. Marcelo Soares também. Só comemoramos o Ano Novo e mais nenhuma festa, como o Natal. Marcelo falando aí das comemorações. Então, gente, trazendo ainda um pouco dessa questão de protagonismo, de ancestralidade, você fala das mulheres fortes aí, da sua vida, da sua caminhada, da sua trajetória. E a gente gosta muito de falar dessa ancestralidade no programa, dessa troca de saberes, né? E aí eu queria saber de ti, nessa questão da leitura, como que você faz isso? Porque a gente trabalha bastante com estereótipos também, geralmente estereótipos ruins, né? O racismo ele tem esse recorte também dos estereótipos que nos levam sempre à submissão e acabam nos levando mesmo para o inconsciente de coisas muito ruins e a gente não consegue nem protagonizar a nossa história como você fez e acabou rompendo muito. Eu queria saber das histórias todas que você lia, o que
mais te acalantava? Se você tem aí alguma em especial que te tocou sobre ancestralidade ou que fez você olhar e falar assim, nossa, aqui são as mulheres que passaram pela minha vida, ou que passam pela minha vida, ou que me sustentam, estão ditas aqui, né? Se teve alguma leitura específica com recorte racial que te fez, nossa, é isso, que te trouxe a epifania, assim como o rap. Ah, sim, muitas histórias. Mas eu lembro que uma história que talvez me tocou bastante foi logo no início. Eu nem tinha livraria, eu acho que eu era adolescente. E foi a história da Esmeralda Ortiz, do livro, Porque Não Dancei. Ela é uma autobiografia, ela é uma menina em situação de rua. E o que me tocou, porque ela, no caso, ela morava no local onde que eu morei, no mesmo bairro, que era Vila Penteado. Então, ela começa a descrever essa região, é uma região que eu conhecia, porque eu morei lá. Então, tocou muito porque, tipo assim, nossa, porque saiu daquele canônico, né, distante, veio para perto de mim. Então, o que ela estava falando, eu sabia. Então, ali para mim foi inevitável, foi um choque, assim. E daí eu percebi que essa narrativa ela é tão potente que ela estimulava eu também ser autora da minha própria história. Entendeu? E a literatura ela não era uma coisa tão distante assim. Só pessoas iluminadas, sabe? Aquela iluminação. Eu falo do iluminismo mesmo, assim. Pessoas que são tocadas e só elas podem escrever. E a minha história não é importante para elas relatarem e tudo mais, assim. E essa história não, ela trouxe para perto. Poderia ser a minha história de pessoas que eu conheço, da minha vizinha, das minhas familiares, enfim. Então, eu acho que foi uma história bem tocante para mim, e eu acho que o outro livro eu fiquei bem também tocada foi da Geni Guimarães, O Leite do Peito. A Geni, ela é do interior de São Paulo, e a minha família é oriunda do interior de São Paulo. Minha família é de vários lugares do interior de São Paulo. Então, é uma história muito afetiva para mim, assim. Ela conta da trajetória dela, da infância dela, dos pais. Tem várias questões sobre racismo, né? Ela tem que lidar o tempo inteiro. E é uma história muito tocante, como eu mencionei anteriormente. A minha avó, ela nasceu em Barretos, do Bebedouro, e ela não pôde estudar porque ela foi expulsa da escola por ela ser negra. Então, ela aprendeu a ler e escrever dentro da casa da madrinha dela, que era uma sinhá, vamos dizer assim. E a mãe dela passava roupa dessa mulher e ela foi tratada como piada dela e ela ensinou. Enfim, e daí isso é muito, acho que não só da minha família, mas família de todos nós, né? Tem uma história referente a isso dessa impossibilidade, desse não, de ser ignorado, de ser invisibilizado, porque é uma coisa que eu até falo recorrentemente. Durante bastante tempo nós acreditamos que a gente não existia. Eu acreditei durante bastante tempo que eu não existia. Por isso que eu ficava no fundão da sala. Eu não queria que as pessoas me percebessem, sabe? Não queria existir. E isso é muito recorrente que é passado nas unidades escolares, no ministério no geral. Eu acho que eu só era visível dentro da minha casa, que era uma rede de apoio. E também tem pessoas que também não têm essa rede de apoio dentro de casa. Mas eu felizmente, eu tive. Então, depois de bastante tempo, fui perceber que eu poderia existir, enfim, porque cada história é única e eu tive outra trajetória que eu pude brilhar essa luz que eu tenho, né? Vamos dizer assim. Mas tem pessoas que não conseguem, né? E não é por causa que ele não quer, mas são histórias diferentes, trajetórias diferentes, porque tudo dá, você tinha falado anteriormente sobre estatística, sobre estereótipo que a gente vai criando, né? A nossa história, ela tem começo, meio e fim, e para essa sociedade racista, ela tem uma determinação, tem que ser. Quando a gente quebra essa determinação, a gente não está quebrando somente nossa história individual, está quebrando o coletivo, estou dando abertura para outras pessoas passarem também. Como você com esse programa, né? Estava não dando voz, mas dando abertura para as pessoas falarem, relatar a sua história para inspirar outras pessoas. Então, é isso. A gente bota o pé para abrir o caminho para outras pessoas passarem. E a ideia é de abrir esse caminho bem, assim.
de abrir para todo mundo passar. E seja mais leve, seja mais doce para todo mundo. Seja mais leve e que a gente possa também ser vulnerável, né? Porque tem muito disso também, né? Ai, mulher preta é forte, aguenta todos os rojões da vida e tudo mais. Olha aí, protagonizando várias coisas, mas a gente também quer o espaço para essa vulnerabilidade. A gente também quer o espaço para esse acolhimento, né? E aí eu também, nesta linha, te pergunto: somos de fato todas feministas? Feministas que eu digo no acolhimento de todas as nossas questões, inclusive as questões da mulher preta. Você que tem lidado muito com a literatura negra, você consegue enxergar que há uma necessidade do olhar da interseccionalidade, e essa necessidade é o que vai, de fato, acolher as mulheres pretas para essa luta, para conseguir mais força, inclusive, para dentro do feminismo? Ah, com certeza, com certeza. A nossa vida, e a literatura também tem esse papel, né? De trazer essas múltiplas vozes, esses múltiplos caminhos, porque nós somos plurais, nós somos essas demarcações sociais, né? De quebradas diferentes, tonalidade diferente, de identidade sexual diferente. Então, nós não somos um bloco só, nós somos pretos e ponto. Não, nós somos muito mais que isso. E é importante ter essa integração entre nós, ter essa empatia, de mesmo que eu não entenda o que você seja, outras pessoas sejam, mas que eu possa escutar, que eu possa até tentar compreender, sabe? Então, eu acho que não tem como a gente não ter esse avanço se você não entende o coletivo como um todo, porque o coletivo ele não é um bloco. Nós somos coletivo, como eu falei. O que une a gente é essa questão do cismo, né? Do racismo, dessas opressões tão perversas. Mas fora isso, nós somos bem plurais, assim, bem plurais mesmo, de tudo. E entender essa diferença também, porque a gente pensa que não, nós pretos, enfim, temos que gostar de determinadas coisas, e não, eu acho que é entender essa especificidade, assim. E a literatura, ela tem a ver com isso, porque a literatura, ela mostra que tem vários tipos de gênero, né? A literatura negra, a gente fala literatura negra para ela não ser perdida pela essa gama, né, esmagadora do mercado editorial. Mas a literatura negra, ela fala de amor, ela fala de guerras, ela fala de escravismo, ela fala de afrofuturismo. Então, ela é múltipla e ela pode ser o que ela quiser, a literatura, a narrativa. Então, essas vozes, elas têm que ser ouvidas e sentidas também. E eu acho que a nossa autonomia, a nossa emancipação tem a ver com isso. A gente não consegue entender pessoas que no caso, somos nós, né? Quando eu vejo você, estou vendo eu também, estou vendo minha mãe, estou vendo minha irmã. E a gente não consegue entender essas pessoas, como a gente vai se entender, né? E ao mesmo tempo, eu acho que às vezes o movimento, acho que agora talvez está se modificando, mas o movimento negro, muitas vezes, o que ele nos ensinou é que a gente poder se amar, sabe? Nós pretos, se amar mesmo, assim, de olhar em você e se amar. A gente está sempre muito aguerrida, né? Muito na luta, isso. Mas de se amar o outro, de ser vulnerável, como você falou. E a gente, às vezes, não aprendeu a ser vulnerável, a amar o outro, amar o meu igual, assim, a minha igual. E a gente tem que aprender a iniciar esse processo, porque amar, muitas vezes, é colocado como ser fraco. E acaba sendo inferiorizado esse amor, e eu acho ele muito potente, na realidade. E ele é resposta de muita coisa. Esse amor não é um amor romântico, que também é visto pela branquitude, que foi imposto pela branquitude, né? É uma construção de amor em outro lugar, né? Nesse lugar de afeto, de revolução e de afeto, e de entender que as lutas elas são tão grandes que a gente precisa ainda de muito mais amor para conseguir aguentar isso tudo. Nossa, é legal isso que você falou, Cat, a respeito do amor, né? Que com o amor a gente pode vencer, né? E que
Realmente, eu acho também que quando coloca essa questão de que a mulher negra é forte e tal, eu acho que é mais também uma jogada, né, do racismo, porque é para ela aguentar mais coisas ainda, né, para ela carregar mais coisa ainda, né. Eu acho isso muito perverso. Kat, eu queria falar, você, na sua livraria, você trabalha, quando você deu as dicas lá para o que a gente fez, né, no Bocada Forte, a maioria era autoras brasileiras, negras, né? Hoje o mercado editorial, tipo, tem, é, tem se engajado mais aí em vender títulos de escritores negros, porque também a sociedade está pedindo isso e a gente está em cima, né? E tal, né? Mas eu não sei, assim, eu vou perguntar porque eu não sei mesmo. Eles vendem mais títulos de autores estrangeiros, né, Cat? Não os escritores brasileiros, né? A sua livraria não trabalha tanto brasileiros ou sim? Eu queria só fazer um adendo que a Angela Davis teve que vir aqui e dizer: leiam as autoras de vocês. Sim, é verdade. Exatamente. E leia Lélia Gonzalez, ela falou ainda, né? Sim, E, acho que ela deu uma puxada de orelha, né? sim. Então, a minha livraria, eu tento construir algumas políticas, né, aqui na livraria. Talvez a loucura da minha mente. Eu tento vender uma literatura nacional, uma literatura que eu acredito nacional, e ao mesmo tempo eu tento vender uma literatura mais independente. Apesar de eu vendo Angela Davis, eu vendo alguns canônines, né, dentro da literatura negra, mas são bem poucos, porque a minha política aqui interna é o quê? Tem livros que não precisam de mim. Enfim, tem livros, sei lá, da fulana de tal, que está sendo vendido na livraria topzera, e ela não precisa de mim. Mas o livro daquela senhora que está aqui em frente da minha casa não vai entrar naquela livraria grandona, sabe? Ela pode atravessar a rua e vir aqui, ó. Meu livro, eu escrevi um livro. Não tenho editora. Você vende para mim? Eu vendo. E a minha política é através disso, assim. Então, por isso que eu tenho bastante livros nacionais. Eu falo que é minha política interna, dessa forma. E a maioria dos escritores que eu vendo, eu conheço, assim. Eu tento ter uma relação de afetiva mesmo. Mando e-mail, tem até um companheirismo de saber como eles estão, assim. E geralmente alguns vêm oferecer a obra deles e delas, mas às vezes tem alguns que eu procuro e tal. Mas eu conheço, mesmo que é de outro estado, eu tenho uma ligação com aquela pessoa. Mas a minha política interna aqui da Livraria Fitandes é isso, de vender uma literatura mais independente. Mas tem algumas coisas que eu não abro mão, assim. Eu sou muito fã da Bell Hooks, por exemplo. E eu vendo a Bell Hooks. Tem coisas assim que eu tento dosar. Mas porque também o meu acervo é pequeno, porque eu sou uma microempresária, porte pequeno, e eu não tenho grandes espaços assim, para vender tudo. Até gostaria, mas não tenho. Então, eu tenho que fazer esse tipo de seleção do acervo. Então, a minha preferência é de literatura independente. Muito legal. Eu acho isso bacana também. Eu também procuro trampar assim também, dar espaço para quem não vai estar no estado de São Paulo, numa Folha, TV, etc. Né? É isso que me interessa também. Desculpa, mas eu queria só responder um negocinho, te cortando já. Uma coisa que você Pode falou cortar. que foi importante é que, atualmente, o mercado editorial brasileiro, se você for falar assim, quem faz a literatura hoje em dia são as mulheres negras. Eu tenho certeza disso. A literatura brasileira, atualmente, é uma mulher negra. Eu fiz um estudo a gente fez uma pesquisa, eu e a Jéssica Balbino e a Mel Duarte, e a gente fez um mapeamento. Esse mapeamento deu mais de 100 mulheres negras no Brasil inteiro. E é uma lista que está sendo colaborada. Então, eu falo que quem mais produz literatura nacional atualmente são mulheres negras.
As blogueiras, a gente entrevistou a Charô e ela falou que ela estava com uma das coordenadoras lá do Blogueiras Negras, ela falou que tem cerca de 400 mulheres cadastradas, assim, que escrevem, então tem muita gente escrevendo mesmo. Então, gente, antes de ir em Amazon ou qualquer outra aí, dá uma passadinha ali na livraria Africanidades. Aí tem um livro bem interessante para gente. Eu vou dar uma passada lá, logo menos. O legal é porque já tem uma curadoria também, né? E você tem acesso a livros que numa editora grande você não vai ter, né? É isso que é massa. Você que gosta de ir nesse Itaú Cultural, o quê? Gosta de um material mais alternativo, independente, aí, ó. Ótima oportunidade de conhecer Livraria Africanidades. E chegando no chat, Gé Versátil. É versátil, siga esse canal, tem bailinho toda terça-feira depois do Algo a Dizer, lá no Gé Versátil. Doc Sujo também chegou, sigam Doc Sujo, Pigzinho. Vão lá, sigam o canal e também escutem o podcast do Doc Sujo. Kelly Calu, oi Kelly, sou Rocha, por que esse programa é tão perfeito? Ah, que delícia, é tão bom, gente, ouvir isso de vocês. É bom que nos animam, mesmo com os passeios aí de alguns terraplanistas pelo chat, isso que dá motivação para estarmos aqui toda segunda-feira, porque aí a gente sabe que eles também vêm aqui dar uma prestigiada no programa. Que Exu os abençoe, abra os caminhos de vocês, assim como abre os nossos, toda segunda-feira. E falando aí a Érica falou um pouco de como vocês trabalham com produções independentes, né? E com quem não está nas grandes mídias e que, de fato, precisa dessas vozes. E eu vou aproveitar e vou até perguntar para as duas, não vou fazer pergunta só para a Cat, não. A Érica vai entrar na bagunça também, que faz um tempo. Tudo bem que semana passada ela veio aqui, mas ela ficou um tempo sem aparecer, sabe? Aí a gente aproveita para dar aquela, oi, bater aquele papo e tal, colocar a conversa em dia. Mas eu queria saber muito de vocês, qual é o sentimento de dar voz a essas pessoas que foram por tanto tempo silenciadas? Porque eu também tenho a impressão de que esse protagonismo só acontece porque em algum momento vocês foram silenciadas e entenderam que é necessário dar voz para essas pessoas. Vocês contassem um pouquinho desse sentimento e o que as leva a dar voz. A gente fala assim, mas eu acho que aquela pessoa tem que ser protagonista, mas tem um que a mais aí, tempero, que nem todo mundo cede protagonismo ao outro. Eu quero saber de vocês o que vocês cedem esse protagonismo ao outro. Vai, Cat, fala você. Tá bom, posso ser eu. Então, a Projeta, o Wiki é um catálogo de artes, e no caso é um catálogo formado por mulheres pretas, artistas, né, grafiteiras. Então, eu nem digo a questão de dar voz, mas tipo de nós temos luz, né, para o holofote chegar a essas mulheres. São mulheres, infelizmente é um número pequeno de mulheres, né? O catálogo também vai contemplar apenas um número X, mas existem milhares de mulheres pretas que estão produzindo arte, e arte da melhor qualidade, que são invisibilizadas, apagadas. E a gente está falando de 2020, né? E elas estão sendo apagadas mesmo assim. São poucas que são chamadas para festivais, para pintar um mulhão grande, para fazer propaganda, para estar numa galeria de arte, para viajar para o exterior. Então, o projeto ela vem com isso, vem realmente de dar nome e sobrenome e colocar as artes lá. Então, eu nem falo que a gente está dando voz a elas, porque a voz elas têm, a gente está dando mesmo a luz para elas, assim, e para elas seguirem o caminho. E ao mesmo tempo para incomodar essa estrutura toda, porque mesmo o grafite ele faz parte do movimento hip hop. O movimento hip hop é um movimento totalmente de vanguarda e tudo mais, mas dentro do movimento hip hop há suas camadas de ismos também, né? Tem que ser falado, tem que ser revelado. E é uma coisa de questionar por que essas mulheres não aparecem, né?
que elas não aparecem? Por que elas não estão nesses festivais? Por que elas não são contratadas? Por que elas não são pagas? Porque, geralmente, quando chamam elas, tem que fazer algo gratuito. E por quê? Por quê, né, esses questionamentos? E também tem uma outra questão, porque eu quero retratar pessoas que precisam comigo. Porque quando eu olho para o lado, eu não vejo essas mulheres por aí, eu não vejo pessoas parecidas comigo, onde eu circulo. Eu, tipo, olho as paredes, muitas vezes tem uma arte lá bonita, mas quando você vai ver, é uma pessoa que mora na Vila Madalena, que mora tal, que está vendo propaganda de um spray X e tal, e não é minha realidade. E, além de tudo mais, essas pessoas representam a maior parte da população brasileira, porque elas não estão em todos os locais. Então, o projeto tem a ver com isso, tem a ver com trazer esse incômodo, né, esse desconforto. E a gente quer compartilhar com todo mundo. Porque quando você, no caso, a ideia é de quando as pessoas pegarem esse catálogo, olhar assim, nossa, que arte maravilhosa. Por que eu não conheço essas mulheres? Onde que elas estão? E que elas possam trabalhar cada vez mais, né? E que venham outras gerações de mulheres que sejam artistas. Porque é isso também, porque se você não trabalha esse núcleo, não dá uma possibilidade deles avançarem, você pode estagnar. Então, eu quero cada vez mais que as mulheres possam pintar, possam pintar muro, possam estar na galeria de arte, fazer uma exposição grandiosa, né? Pode ser chamada de muralista, porque é isso também, né? Tem muito grafiteiro hoje em dia que não é grafiteira, são muralistas, né? E eu não vejo nenhuma mulher preta sendo chamada de muralista. E elas podem ser chamadas de muralistas também. Sim, essa projeta, em Quindudu, que a gente chama a projeta, porque é feita por mulheres, né? Só tem mulheres fazendo isso, então a gente colocou um nome totalmente feminino, né, nessa projeta. Mas como a Kátia falou, a gente não dá voz, né? Porque essas meninas, essas mulheres que estão produzindo, que estão fazendo arte, o trabalho delas é um trabalho muito bom, é um trabalho muito foda, assim. E eu não sei você, Kátia, mas eu acho que de alguma forma esse trabalho ia aparecer. E a gente só chamou um pouco mais de atenção, né, de reunir um número de mulheres grafiteiras num livro, né? A gente só chamou uma atenção, porque o trabalho delas é muito, muito forte, assim. São narrativas que, como a Kátia falou, tem a ver com a gente, né? Nós, mulheres periféricas, meninas, indígenas, pretas, com essa ancestralidade e tal. E eu acho que, de alguma forma, o trampo delas iam aparecer em algum momento, mas demora, né? E sem contar que uma coisa que me incomodava, acho que incomodava também a nossa outra parceira que está junto no projeto, que é a grafiteira, né? A Gabi, que a gente via nos muros por aí mulheres pretas, né, Cat? Só que não eram pintados, não eram grafitados por mulheres pretas também, sabe? Assim, isso também eu acho que gerava um incômodo. E além, né, da questão dos eventos de grafite, praticamente não tem mulher preta, sabe? Assim, tipo, são eventos extremamente machista mesmo, assim. E, assim, eu trampei como fotógrafa nesse projeto e era engraçado que eu chegava em alguns eventos que tinha homens e, e era engraçado que eu fotografava só as mulheres, alguns ficavam incomodados porque eu fotografava só as meninas, assim. Era engraçado isso, né? Por quê? Porque geralmente eles que são os protagonistas, né? Mas eu acho que o fato da gente a gente não gosta de falar isso, de dar voz, mas de chamar atenção e de ser mais um canal para essas meninas, né? Tipo, porque tem vários por aí, porque também a gente se vê numa situação assim, né, Kat, do nosso trampo ser apagado, ou da gente não ser valorizado. Então, eu acho que isso também conta bastante, assim.
tem a ver também, né? É igual por exemplo, a Gabi, que é a proponente do projeto, ela é a grafiteira, né? Ela é artista, grafita há bastante tempo e ela é nordestina. Então, ela tem uma outra visão, né? Tem várias histórias sobre racismo, sobre machismo no meio do grafite, mesmo aqui em São Paulo ou lá da cidade dela de Recife. E ela traz essa bagagem também para o grupo. Então, nosso grupo também é plural, né? Nosso trio, nós somos bem plurais, assim. E isso acho que também tem uma qualificação dentro do projeto, assim, que traz visões bem diferentes, assim, mesmo que a gente discorde ou não, mas ele é enriquecedor, assim, e demonstra muito isso também das personagens que são citadas no catálogo, são mulheres plurais, apesar de ser mulheres pretas também. Então, as artes dela também são plurais, são artes bem distintas uma da outra, e a ideia é também de falar sobre isso, de mexer dessa homogeneia, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem a questão desse bloco, né? Que sempre é colocado. Parece que a gente é sempre apenas uma coisa só. E o catálogo tem a ver com isso também, de desestabilizar essa gama toda também. E trazer uma outra perspectiva do olhar de pessoas que são artistas, de pessoas também que são leigas, que são do hip hop, que também não são do hip hop. E o catálogo é para todo mundo apreciar. E também de saber um pouco da história dessas mulheres, da trajetória delas. Diz Érica Malunguinho, reintegração de posse. A gente vai tirar um pouco desses privilégios de vocês, seus putos, vê vocês ficando bravos. E o tio Cortinho pediu para eu dar um sorriso para ele no ao vivo. Gente, eu adoro esse chat, porque assim, uma das metas das pessoas, de boa parte das pessoas aqui do chat, que o tio está me ajudando, é fazer com que eu dê risada o tempo inteiro no programa, ou alguma provocação. Às vezes eles mandam alguma coisa delicinha, elogiam meu brinco e tal. Mas eles têm isso como meta para eles. E o tio Cortinho, o corte certo, mesmo você tendo falado um pouquinho aí, Cat, do início, né, dessa paixão por livros e tudo mais, mas ele queria saber se tem um momento específico que fez, opa, eu vou ser biblioteconomista. Teve um chamado? O chamado é ótimo, vou lembrei da música da Marina Lima, o chamado. Mas, então, quando eu fui cursar biblioteconomia, eu muitas vezes eu deparei com assim, porque eu estou fazendo isso, né? Eu queria muito mudar de curso, não me integrava, assim, me sentia sei lá, uma pessoa muito, muito estranha, porque... Mas, Kate, por que você não se sentia estranha? Porque eu também me senti estranha na faculdade, assim, eu queria saber por que você se sentia estranha. Então, tinha o lance da questão racial, que também tinha poucas pessoas pretas e mulheres, acho que eu acho que eu era, sei lá, tinha 2 comigo, ou 3, uma classe de 50 alunos e alunas, tinha 3 pessoas negras, por exemplo. E também tinha um lance da característica, assim, geralmente os cursos têm uma característica dos perfis dos profissionais. E eu não entrava nessa característica, assim, do bibliotecário, que é bibliotecário, bibliotecária, assim. São os estereótipos, né? Tanto que eu era muito confundida com o pessoal de sociologia. Assim, geralmente as pessoas me colocavam na biblioteconomia quando me via, assim, me deparavam. Achavam que eu era socióloga, por exemplo. Mas mesmo com as temáticas abordadas no curso, eu não me sentia integrada, assim. Porque era coisas muito além de ser coisas muito técnicas, que é importante ser técnicas, mas não tinha essa discussão com a importância da biblioteconomia, essa questão política. Porque o bibliotecário, ele é um ser extremamente político. Ele que escolhe, ele que organiza as informações, qualquer tipo de informação. Tanto física, impressa. Então, é extremamente importante. Eu posso esconder uma informação, eu posso dar menos, inferiorizar essa informação, enfim. Eu tenho esse poder político. O bibliotecário tem isso, essa fonte de informação. É grandiosa. As pessoas também não sabem o que o bibliotecário faz, mas o bibliotecário é extremamente importante para tudo, para tudo. Posso esconder uma informação extremamente importante para a sua vida, para a sociedade, enfim, ao mesmo tempo eu posso revelar. Acho foda você falar isso, porque muita gente fala que, tipo, bibliotecário, biblioteconomia, tipo, é uma profissão que está ultrapassada, sabe, assim, tipo,
a gente não Não. valoriza. Eu Não. trabalhei lá no arquivo da Folha, foi bem valorizado. Não. Quando eu catálogo, eu faço catálogo um livro, o modo que o assunto que eu coloco ele como um assunto central, isso determina muita coisa. Eu posso inferiorizar ele colocando, por exemplo, tem até a Raízes do Brasil, posso colocar ele em biologia, Raízes do Brasil, por exemplo. Nós sabemos que não é de biologia, mas eu posso colocar ele na sociologia. É um exemplo muito, muito empobrecido que eu estou dando, mas eu posso pegar um livro e colocar ele em um assunto que não tem nada a ver, um assunto inferiorizando. Como fizeram do Corra, né? Colocaram o Corra, por exemplo, um filme Corra na parte de comédia. Eu invisibilizo ele da questão política, mas eu tenho esse poder de colocar ele na parte de comédia. Ou eu posso colocar ele na parte Nossa, central. que louco isso, gente. Nossa. Muito, né? É Nossa, completamente outra visão da coisa. Sim. Tá vendo como é importante, gente? As pessoas estão banalizando aí uma profissão tão necessária, foda, né? Necessária. Quando eu faço ficha técnica, por exemplo, faço ficha fotográfica, eu tento muito, principalmente livros pretos, eu faço algumas fichas, eu não sou reconhecida de fazer, mas algumas fichas que eu faço, eu tento muito ter um arquétipo muito político do jogo ali, de assuntos muito centrais, porque eu sei que esse livro, se eu colocar um assunto, ele vai ficar perdido no meio do acervo, porque ele é um assunto preto, vai abordar assuntos pretos. Eu tenho que colocar ele lá para cima, acender ele. Então, isso são questões políticas que o bibliotecário tem essa voz, tem essa autonomia. E, Cat, uma curiosidade, você lê todos os livros que você vende? Gostaria. Mas eu tento, tá? Não, eu tento, assim, eu acho que até que eu tô fazendo a minha função direitinho, assim. A maioria dos livros que eu vendo, eu já li, assim, eu já li e quero vender, ou depois de algum tempo eu leio, assim. Tem alguns que eu não li ainda, às vezes eu ofereço e não li, mas é a minoria. Porém que eu tenho essa mania de ler o livro e querer que todo mundo leia, sabe? Muitos livros eu que, acho assim, isso muito legal, eu tenho muita coisa. Essa partilha que você tem de conhecimento, assim. De livros que eu comecei a ler, eu falei assim, nossa, eu preciso vender esse livro. Aí eu fui atrás do autor, assim, eu quero muito vender seu livro, isso que é fantástico e tudo mais, assim. E, tipo, é algo de missão, assim. Mas falar a questão do meu acervo, mas uma coisa que eu falo sempre é que a minha profissão, na realidade, de ler, é uma profissão muito simples, na realidade. Por quê? Porque eu estou vendendo livro. Livro é uma profissão banal. Mas a minha ascensão, ela é tão absurda porque eu só conheço porque a sociedade é racista. Então, o que eu vendo é muito subversivo. Estou vendendo livros que me retratem a minha população, que é a maioria da população brasileira. Quando eu faço isso, é algo subversivo. É uma coisa muito pitoresca. Isso é um absurdo, isso é racismo, sabe? Então, o meu holofote tem a ver com a sociedade que é racista, que é embranquecida, toda essa problemática que nós sabemos que nós estamos aqui. Então, a minha profissão é isso, eu só quero vender livros. Que me retrate. Nossa, é muito importante isso que você está falando, né? Porque... Mais relato. cara, porque não era para ser, né? Não. Tipo, vender livros, mas você viu que tinha uma necessidade de vender livros com narrativas e escritas por negros, porque não se vende, né? Porque tem essa lacuna na nossa sociedade, né? Uma carência muito grande. Sim. É um absurdo isso. Então, na época que eu comecei, lógico que também eu não inventei a roda. É uma coisa que eu sempre falo também. Eu sou continuidade. Sou filha do Quilombojo, sou filha de tantos iniciativas pretas que vieram antes de mim, assim, porque a literatura negra, as pessoas que fizeram e fazem o mercado editorial negro, ela sempre estiveram aí, ela sempre existiu, né? Tem, por exemplo, no século XVIII, Paulo Brito, que é o primeiro livreiro, né, historicamente, assim. Então, o livro sempre foi coisa de preto, apesar das pessoas falarem que não era. E ainda acham que não é, né? Mas, atualmente,
as editoras, o mercado editorial em si, ele está se apropriando dessa gama toda, né? Porque está sendo vendado, porque as pessoas estão pedindo, as pessoas estão querendo, estão consumindo. Então, como isso é importante, né? Da gente falar assim, quero ler livro, sei lá, da Angela Davis, entendeu? Isso é importante, quando a gente ganha essa voz, porque a gente também sabe, a gente achava que a gente não tinha essa voz, não tinha esse direito de pedir as coisas. Poder de escolha, né? Isso. Bem que nem todo mundo sabe, né? Mas acho que a maioria, nesse despertar, já sabe. Você chegar no seu professor, por exemplo, professor, eu quero que você coloque na sua biografia livros de mulheres negras, de mulheres indígenas, enfim. A gente tem esse direito. Vamos exigir esse direito, né? Mas antigamente não, a gente não sabia. Se chamava de respeito, mas na verdade não era um medo mesmo, porque era um local de subalternização que nos colocavam, né? E agora isso vem sendo rompido. Eu adorei quando você falou ascender, né? Eu tenho lido, participado de alguns cursos, seguido bastante a Azangeli, e ela fala muito de acender o sol, né? E eu acho isso tão bonito, assim, esse acender. É como se fosse um toque, é o afeto, né? Mas nesse outro lugar, é amor, é relacionamento, nesse outro lugar e não naquela construção do colonizador. Tem uma perguntinha, Bocada Forte, o Gil perguntou, você já pensou ou pensa em vender esses mesmos livros independentes em formato digital? Então, eu já pensei sim, já me ofereceram algumas editoras, né? Só que não é meu público. A gente vive num país que ainda existe o lance desse contato da internet, do computador mesmo, né? Existe um analfabetismo digital. A gente vive na região sudeste, vive em São Paulo, que é o maior per capita do Brasil, mas existe outros estados, mesmo dentro de São Paulo mesmo, que as pessoas não têm acesso à internet. Com a pandemia, ficou muito visível isso. As pessoas foram estudar à distância, e quantas famílias não puderam colocar seus filhos lá para acessar os conteúdos escolares, assim. Então, a minha população, a população que eu estou preocupada, que é meu foco de alvo, não tem acesso. Então, não tem como eu posso vender, mas vou vender para as pessoas que são um público majoritário branco, de classe A, B. E a ideia da livraria mesmo, a livraria, ela está numa região periférica, e a ideia mesmo é de dar visibilidade, não dar visibilidade, mas de potencializar cada vez mais a população, que é a minha população. É a população das periferias, população preta, população também que está nessa classe média preta também, mas também a galera que está nas margens, assim como eu, porque eu venho das margens, né? Eu estou nas margens também, então seria uma coisa meio desconectada, assim. E, amiga, você escolheu ter a sua livraria num bairro periférico por conta disso também? Sim, então, inicialmente a livraria, em 2017, eu abro a loja física. Foi num espaço bem elitizado, que foi na região dos Filhos. Eu recebi uma proposta e aceitei, assim. Eu não pensei duas vezes. Eu aceitei. Você ainda não tinha ela física quando você foi para lá? Não. E daí eu conquisto... Não, eu também teria aceitado. Eu conquisto uma locação de uma sobreloja, uma sala pequena, nesse período, na região das Perdizes. Lá é uma região boêmia, né, classe média alta, e eu não me encaixava naquele bairro. E as pessoas que iam para lá, que iam para a livraria, eram pessoas de outros bairros, né? Então, poucas pessoas que iam lá. E as pessoas que eram de lá que me procuravam eram pessoas pretas, não se encaixavam naquele bairro. E tinha muito pertencente dentro do meu espaço. Assim. E daí, depois de um tempo, uma amiga minha até falou assim, Cat, onde você for, o seu público vai até você. Desde onde você for. E daí eu voltei para a Zona Norte, que a Zona Norte tem uma relação afetiva com isso daqui. E a livraria, ela veio
E a ideia é isso, a ideia também da gente, porque geralmente quando a gente avança, a gente ascende, a gente vai para o centro, né? A gente se afasta cada vez mais da região de origem, assim. E daí eu falei assim, não, eu quero voltar para a região onde que eu nasci, uma região onde que eu tenho o meu legado, que eu tenho uma história, assim. E é uma região que me pertence, né? Que me acolhe, que me acolheu, e que eu sou muito grata. E daí eu voltei num espaço bem maior, né? Aqui não é somente livraria, eu faço outras coisas aqui também. Antes da pandemia, né? A pandemia deu uma congelada, mas a gente faz outras coisas aqui, outros tipos de vivências, de trabalhar com outras linguagens artísticas, mais com foco de holofote da cultura negra, né? E aí eu me sinto muito confortável de estar aqui. Eu não tenho vontade de ir para o centro, não tenho mesmo, assim. Lógico que rola o lance de, às vezes, de não ter público, de não encher a casa, porque eu não estou na região central. Geralmente as pessoas vão muito para a região central porque quer estar no centro, e às vezes tem muitas iniciativas de periferias que não lotam porque as pessoas não querem ir para as periferias. Mas eu tenho público aqui e eu estou confortável com isso. Estou bem confortável, eu estou consciente frente a isso. Ai, amiga, você é muito. Cara, eu acho isso admirável, assim. Eu realmente, vou ser sincera, assim, eu pago um pau pro artista ou para quem quer que seja, que é resistente e que fica na periferia, porque é como você disse, a maioria vai para o centro. Assim, eu entendo, mas quando alguém, um artista ou um empreendedor, prefere ficar na periferia, sabe assim, a pessoa está sendo tão, tão desbravadora, assim, sabe? Tipo, eu tenho uma admiração imensa, assim, eu fico pagando um pau, assim, porque é difícil realmente ficar na periferia, mas por que você vai embora de um lugar onde você foi criado, sabe? Onde veio sua formação, né? Porque a periferia forma a gente, né? Sim. E é sua raiz, assim, e aí tu vai embora, sabe, assim, eu entendo quando o artista vai para o centro, porque, tipo, sabe, tem mais possibilidades para ele e tudo mais, mas quando ele decide ficar na periferia, cara, para mim, eu tenho, assim, como um Deus, assim, eu acho foda, então... Cat é resistência, né? Nossa, Cat é resistência, é transformação, enfim, é plural, é muita coisa, é maravilhoso. Não, demais isso, amiga, sinceramente, assim, eu sempre admiro, assim, eu sempre falo, nossa, você ficou na periferia? Puta, que legal, fique. Eu nem Vou sei até se o que eu citar faço, alguns. eu nem sei se eu faço é o certo, assim, mas tem a ver o que eu acredito mesmo, assim. Eu tento muito dosar entre teoria e prática, sabe? Porque é um ensinamento muito preto, né? Teoria e prática andam juntos, assim, não tem como desvincular o que é teoria e o que é prática, é junto, assim, coisa junto. Eu tento muito fazer esse processo. Você é um grande Fiel ao exemplo, assim, eu sentir, né? acho, meu. Fiel ao seu próprio sentir, isso é fantástico. Exato, exatamente, é coerente, é fiel, sabe, assim, coisas. E alguns projetos da Cat, websérie Mulheres de Palavra, Economia Solidária, Mercado Negra, Feeling, Festival Literário de Literatura Negra na Zona Norte, que rolou online por conta da pandemia. Ink Dudu, que elas já falaram um pouco, que é o projeto de pretas de rua, grafite, gênero e etnicidade. Projeto protagonizado por artistas negras moradoras de São Paulo. É muita coisa, gente. É demais. Estou aqui enlouquecida. Cat, conta E pra gente chegando, como é que você consegue fazer tanta coisa, né, Luciene? não é? Cara, é parceria também, eu não faço sozinha, então eu tenho muitas ideias, assim, de fazer projetos, é uma coisa que eu tenho facilidade de criar projetos, mas eu gosto muito de parceria, eu gosto muito dessa troca, assim, de conhecer pessoas plurais e somar. A livraria tem muito a ver com isso, o que eu tenho aqui. É uma casa colaborativa e a gente atende pessoas que têm um projeto e a gente acolhe aqui dentro. Como aqui dentro, aqui tem atendimento psicológico, tem aulas de yoga queméstica,
e já fizemos bastante coisa aqui dentro. Tatuagem, né, Cat? Tatuagem, tem muita coisa. Teve desfile de moda, enfim. Mas a ideia é isso, é da gente, mas o ideal sempre é o mesmo, gente, é da gente dar vazão ao nosso povo preto, entendeu? Amor Então, preto, o nosso gente. projeto tem esse segmento, então não importa o que ele seja, importa a gente trocar ideia, formar. Eu sou da literatura, mas eu gosto de uma galera que é de, sei lá, da saúde, que é do rap, enfim, a ideia é essa. Pluralidade. Chegou Gisele Moura. Aê, Gi, parceira. Black Alquimista. Bem-vindo, Black. Saudade. Carlinha Nega. Carlinha Nega colocou Cat lindona, viva a Livraria Africanidades. Gisele Moura também mandando vários beijos. E a Gisele perguntou, você pretende futuramente ser editora dos livros que você vende? Então, eu já tentei. Teve o ano passado, eu recebi uma proposta de ser editora, além de livreira, né? Só que eu vi que eu ia abrir muito minhas pernas, assim, e não ia dar conta mesmo, de ser editora. E daí eu decidi que não, eu acho que por enquanto, livreira. Eu acho que. Porque, assim, a parte de distribuição é a parte que menos tem da circulação de disseminar as ideias. E a editoria tem bastante editora. Basicamente, atualmente, tem várias editoras pretas que estão surgindo. E a distribuição mesmo tem muito pouca. E a gente precisa que circule essas ideias, né? De fazer essa mediação. Então, eu acho que ainda estou na trincheira da mediação. Por enquanto. E a gente vai fazer uma divulgação. A gente também preza muito por divulgar. Quem está precisando aí da divulgação dos seus trampos, a gente chama de jabá social, e é isso, divulgar os nossos, para que a gente faça com que o din-din circule entre a gente mesmo. A gente entrevistou o Igor há umas 3 semanas atrás, o pastor do funk, ele é um líder comunitário da Paraisópolis, e ele estava falando que a organização das 10 maiores favelas do Brasil, que é o G10 Favelas, estava falando da quantidade de valor que circula dentro das favelas, né? E que às vezes estava circulando fora, mas que eles têm todo um projeto para que, ao invés de você ir ali no Tacadão, no grande supermercado que incentiva os seus seguranças a assassinar as pessoas negras, né? Consome ali do seu João, seu Joaquim, né? Circula o dinheiro aqui dentro da favela para que a gente consiga melhorar a vida entre os nossos. E acho que é muito disso mesmo, a gente começar a circular o dinheiro entre os nossos. Ninguém está falando aqui que a gente vai ser uma grande empresa, CEO de sei lá o quê, porque a gente sabe que não tem espaço para tudo isso e que a gente sabe também que o capitalismo ele se alimenta disso e a gente não quer essa construção. A gente quer a construção de sociedade num outro lugar diferente dessa porcaria desse capitalismo que está aí. Então, vamos fazer essa construção nossa, né, de circular esses valores entre a gente. E hoje, no Jabá Social, a gente traz uma galera que trabalha com horta. Eles são agroflorestais e trabalham com jardim comestível, com ervas, com temperos, com verduras. E se vocês escolherem, basta entrar lá no Instagram, que é @lá_semilha, _jardinagem, e vocês podem escolher até 6 mudinhas. Eles preparam numa caixinha toda personalizada, com rodinha toda bonitinha, e entregam em toda São Paulo, tá? Só para a galera de São Paulo. Então, sigam esse pessoal, tá aparecendo aí na tela de vocês, lá, _semilha, com 2 L's, _jardinagem. Sigam no Instagram e observem ali tudo que eles têm produzido de maravilhoso. Uma galera da perifa, da Zona Sul, assim, que merece todo o nosso apoio e que é sustentável e que nesse momento de pandemia a gente precisa fortalecer os nossos, porque as grandes indústrias continuam enriquecendo aí, falando que isso é só uma gripezinha, enfim. E também para dizer das curiosidades da semana, que faz tempo que a gente não fala, né, de curiosidade, mas a gente vai falar de curiosidade hoje de um jeito diferente, que é para vocês acessarem o www.bocadaforte.com.br, conferir o texto da Érica em bate-papo com a Cat, em que a Cat
traz para nós a divulgação de 4 livros maravilhosos. Então, acessem www.bocadaforte.com.br, confira essa matéria e lá vocês vão curtir um pouquinho do Curiosidade, de 4 livros, indicações da Cat, que inclusive são livros que você também pode adquirir aonde? Na Livraria Africanidades. Tá entendendo? É tudo aí, gente. Tudo junto e misturado. Dá para interligar tudo, dá para circular entre os nós, dá para ser feliz, né? E dá para uma ótima curadoria da Cat, assim. Nossa, os livros que ela indicou e o que ela apontou, né, nos livros também, né? Que tem de interesse sensacional. Eu posso fazer uma pergunta para a Cat? Sim, faça a sua pergunta e depois você também faz as honras da nossa pergunta da semana. Cat, eu queria saber, saindo um pouco do assunto e tal, como que é a sua relação com o rap hoje? Você continua curtindo, você continua, não agora, né, mas indo em shows e consumindo? Então, eu sou consumidora, eu tento ir em show, escutar. Eu gosto bastante de rap nacional, gosto dos gringos, sim, mas eu ouço bastante rap nacional, hoje é feito pelas mulheres, que é importante citar isso também. Esse lance de apagamento histórico é muito recorrente, muito forte. O lance do machismo, até do racismo mesmo, né? Não é um movimento, mas sim as pessoas que fazem parte, que às vezes não entenderam a ideia do movimento hip hop, que é um movimento hip hop, então acaba reproduzindo alguns ismos, assim. Eu tento puxar, né, as pessoas que têm a ver comigo, com a minha ideologia, enfim, e ouço essas pessoas também. Então, tem muita coisa boa, não somente do Sudeste, mas a gente também ouve de outros estados do Brasil, que é importante também. Nossa, eu concordo plenamente. Tem uns trampos muito foda sendo feito fora daqui do Sudeste, né? Principalmente no Nordeste, né? Acho que a gente devia prestar mais atenção, né? Sim. E uma coisa que eu presto muita atenção é o lance das pessoas não serem hipócritas, sabe? As pessoas falam uma coisa, mas eles reproduzem outras. Então, a maioria dos meus artistas, eu tento observar muito esse lance. Tá cantando isso, mas tá fazendo, sabe? Sei lá, não tá sendo, sei lá, machista com a namorada. Quando a gente consegue ver. Ou mesmo a postura mesmo, ele na questão pública, como pessoa. Então, eu tento muito acompanhar essas coisas. Eu tento consumir pessoas que eu acredito. Nossa, eu concordo assim plenamente com você. Assim, eu não acho que a gente tem que ser para artista da pessoa, sabe? As pessoas gostam de vir com isso. Não, eu acho que a gente tem que... Tá tudo ligado. Sim, você está corretíssimo. O momento hip hop, para mim, é tudo, sabe? É o que a gente vive. É nossa doutrina mesmo, é uma doutrina para mim. Ele me formou, ele foi escola para mim com outras pessoas, e o meu ambiente é baseado nisso. Então, não tem como desvincular. O que eu faço também é o quinto elemento, né, que é o conhecimento. Tem a ver com rap também. Tem a ver quando eu abordo um jovem. Eu trabalhei muito tempo em escola, biblioteca escolar. Como abordava o jovem? Eu tenho um pouco ranço de academia, não sou acadêmica. E a literatura, ela tem esse lance da questão erudita, né? Tem um palavreado bem academiquez, assim. E às vezes você tem distanciando esse jovem. E não, eu tenho uma fala de quebrada mesmo, sou uma mina de quebrada, e eu tento aproximar essa linguagem. E eu tento inserir essa literatura também, uma literatura marginal, literatura baseada do universo do hip hop também, para esse jovem. Eu faço esse tipo de cuidado para essa aproximação. E como eu achava que eu não gostava de ler, esse jovem também ele pode achar que ele não gostava de ler. Mas sabe das razões por que a gente não gosta de ler? Porque esse universo não nos pertence, né? E a minha ideia com rap e também é de quebrar esses paradigmas cada vez mais. De fazer, ao mesmo tempo de mostrar que tudo é possível. Então, o rap tem a ver com tudo que eu faço. Assim. Mesmo não sendo uma artista, né?
de não produzir e tal, mas eu sou uma pessoa que pensa frente ao rap, ao movimento hip hop, como ideologia de vida. Então, eu acredito muito nisso. E eu fico muito chateada pessoas que destroem esse movimento, que não entendem o movimento. Então, eu tento consumir pessoas que realmente têm a ver com a minha ideologia, têm a ver com a minha razão, né? Com o meu amor ao rap. Foda isso, amiga. Nossa, concordo plenamente, porque algumas pessoas que hoje estão no rap só entendem uma parte dele, né? E é o que o convém, né? O hip hop, tipo, ele é muito mais profundo, é muito mais complexo e mexe muito mais com a gente do que só um pedaço dele. Então, tipo, às vezes eu acho que distorcem tudo, mas de qualquer forma, eu acho que ele tá aí para todo mundo. Mas há algumas pessoas que distorcem, que distorcem um pouco. E tem muito a ver, e é um exemplo, acho muito importante vocês que iniciaram o programa referenciando nossos antepassados, né? Acho importantíssimo de referenciar quem vieram antes de nós. E tem gente que faz o rap e não sabe quem veio antes dele. Ele acha que ele inventou a roda, sabe? Ele não sabe da história. Isso que a gente isso fala é lamentável. Acompanha a cultura, toda a história da cultura hip hop aqui no Bocada Forte. São 21 anos de trabalho e com uma curadoria impecável sobre a história da cultura hip hop, tanto no exterior como também fortemente no Brasil. Então é muito importante a gente ter locais de confiança. A gente tem site para tudo, página para tudo, rede social, Twitter e tudo mais aí para tudo, mas aqui a gente confirma, é um trabalho sério mesmo, é um trabalho feito com amor e com carinho para trazer. O que eu queria acrescentar é que, assim, não é que é para a gente viver do passado, né? Não é isso. A gente tem que trazer também para o contemporâneo, para a atualidade, mas a gente tem que entender e ir atrás do que foi feito lá atrás, né? Quem veio antes da gente, né? A gente tem que voltar para lá, e eu tenho certeza que quando a gente volta para o passado e entende e vê e que serve como referência, a gente vai fazer um trampo melhor ainda. Afrofuturismo, né? Vai, bebe daquela fonte ali, entende esses saberes todos ancestrais, vem aqui, aplica no presente e pensa no seu protagonismo ali no futuro. Exato, a gente não quer ser a chata, né? Falando que, não, o que é feito hoje é ruim, o que foi feito no passado é bom. Não é nada disso, assim, é só para a gente entender mesmo onde que a gente está e por que isso foi feito, como que chegou até aqui. É importantíssimo. Isso que você falou é bem importante, porque, tipo assim, quando a gente se perde, em algum momento da nossa vida a gente se perde, a gente não sabe quem a gente é, não. E o importante é a gente fazer esse processo de voltar, olhar para trás, para saber quem nós somos, para a gente se encontrar, para a gente seguir adiante. Então, é um processo para todos os universos, para todo mundo, esse universo de olhar para trás e aprender com o passado e seguir os passos adiante. A gente tem 2 perguntinhas antes da pergunta final aí. Uma é da Sou Rocha. Como foi ter estudado diversidade e gênero na escola, Cat? E estudou, né? Eu, na minha época, só tinha capricho, gente. Era péssimo. Carlinha Negra chegou, né? Camilão Leão também chegou. Sejam bem-vindas. E a segunda pergunta é: tem livros de mulheres sobre hip hop na livraria? A primeira pergunta então, eu estudei... diversidade na escola. Eu fiz uma pós-graduação sobre isso. Para mim foi muito importante, assim, porque esse período eu trabalhava nessa biblioteca escolar e na época eu estava militando, eu trabalhava com cineclube. Eu tinha algum tempo sobre cineclube. Eu trabalhava eu atuava num coletivo feminista em Guarulhos e a gente trabalhava com cineclube. Então foi bem importante, assim, apesar nesse universo eu era a militante, porque os meus pais estavam fazendo esse curso, eram docentes. E eles tinham... era uma temática que eles não tinham tanta domínio, assim. Tinha bastante dificuldade. Eu era mais jovem da turma e tudo mais.
mas foi bem importante, porque a gente trabalhava bastante com de casos, assim. E foi importante, porque do caso eu apliquei, né, durante bastante tempo no ambiente onde eu estava, aplico até hoje, então é importante estudar sobre isso. Eu acho que deveria ter em todos os locais, todo curso deveria ter essa disciplina, independente do curso que seja, humanas, exatas, enfim, deveria ter uma disciplina que estudasse sobre isso, assim, porque é extremamente importante. Para sair da falácia, né, da diversidade, que a gente sabe o quanto a pluralidade é boa e lucrativa e X, Y, Z, e vir para a prática mesmo, né? Que é essa aplicação da diversidade num país em que 54% da população é negra, mas ela não ocupa grandes cargos aí. Então, isso também faz parte da diversidade. E essa diversidade também é uma armadilha, né? A diversidade, todo mundo é diverso, né? Todo mundo é único, todo DNA é único e é diverso, então é uma grande pegadinha também. Falar de diversidade, mas você pode não falar de coisas pretas, mas falar de outras coisas. Não de coisas pretas. Geralmente as pessoas assimilam a diversidade somente à população preta, mas não é somente a população preta. LGBTQIA+, e muito mais. E coisas que não são aparentes, né? Esses dias a gente estava conversando no trabalho sobre a questão dos invisíveis, né? As pessoas que são PCD, que são pessoas com deficiência, mas elas não são tão aparentes, não são tão aparentes como de algumas outras pessoas, e que também precisam ser consideradas como PCDs, que estão dentro dessa diversidade, que estão dentro dessa pluralidade, que tem muito a nos ensinar. Inclusive, um colega, a gente acabou subindo uma foto no grupo, e aí a foto... todo mundo comentando a foto, era um colega deficiente visual, e aí ele pediu para que a gente descrevesse a foto. Estão comentando tanto essa foto, vocês podiam descrever para mim, por favor? E aí a gente está vendo o lugar que a gente precisa sair, se deslocar desse lugar aqui nosso, para entender que o outro tem uma outra realidade e que essa realidade também precisa ser contemplada quando a gente pensa em comunicação, enfim, em acesso. A outra pergunta é: tem livros de mulheres sobre hip hop na livraria? Atualmente ele está esgotado, mas eu vendi o Perifeminas, 1 e o 2, que é feito pela Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, né? E só que ele está esgotado, eu não tenho mais, mas eu vendia. E deixa eu ver mais sobre hip hop e literatura marginal. Eu tenho bem pouco, então eu não vendo mais, assim. Mas tem outras livrarias que vendem, né? Tinha do Guto, tem a Literatura Rua. Enfim, tem outras que fazem mais essa gama, assim. Eu nem tento cair nesse campo, porque eu sei que elas fazem muito bem, assim. E a minha predileção é a literatura negra. Érica, faça as honras da nossa pergunta semanal. Bom, isso quer dizer que, infelizmente, nosso programa tão legal hoje está chegando ao fim. E a gente faz uma perguntinha no final, porque, afinal de contas, nosso programa, a gente gosta de honrar nossos antepassados, né? E é uma pergunta, assim, muito reflexiva, e acho importante a gente pensar nela, né? Não só aqui no programa, mas acho legal a gente pensar, né? Como a Cat falou, né? Quando se sentir perdido, né? É legal a gente voltar para trás, quem eu sou, de onde eu vim, etc, né? Enfim, Cat, a nossa pergunta é: que ancestral você quer ser? Nossa, pergunta é extremamente importante, mas difícil. E adorei essa pergunta, porque acho que eu nunca escutei, nunca ninguém fez para mim. Então, mas apesar que eu da minha refletir sobre isso, apesar de eu ser as minhas ancestrais também, né? As minhas ancestrais estão dentro de mim, apesar também de eu ser a realidade das minhas ancestrais, fiquei pensando assim, quem eu gostaria de ser? Eu pensei que eu queria ser a primeira ancestral da minha linhagem familiar. Por que eu fiquei pensando sobre isso? Porque eu acho que essa primeira linhagem da minha ancestral familiar
ela é ancestral que ela conheceu de fato a liberdade. Ela não tem as mazelas que todas as gerações que vieram antes dela, né, por ter essa marcação, a questão da historicidade, né? Ela é uma ancestral que nasceu livre, que ela tinha também autonomia do nome dela. Ela tinha um nome que não era um nome de senhoras, um nome embranquecido. E eu acho que, de fato, ela é ela mesma. Porque eu não sou eu mesmo. O meu corpo é atravessado por todos esses ismos. Assim, eu não sei quem eu sou na minha essência. Todo esse processo, eu sempre tenho que falar sobre racismo, eu não sei o que eu gosto de fato, eu sempre tenho, além de ter atravessado, ele é perpetuado com essas mazelas que é criada nas minhas camadas, e as minhas que vieram antes de mim também. Então, a minha primeira ancestral, ela não tinha isso. Ela poderia olhar para o céu e pensar na astrologia, né? E eu acho muito importante refletir sobre isso, porque a gente não nasceu com tudo isso, né? Com essas depressões, com essa nossa saúde mental afetada, com esse processo tão perverso que acarreta os nossos corpos, sabe? Porque a minha primeira ancestral, ela teve esse direito, e eu acho que ela foi plena, teve essa liberdade plena. Eu não experimentei, e nem sei se eu vou experimentar. E a gente, no caso, a gente foi com esse karma, com esse legado tão aprofundado que está no nosso inconsciente mesmo. Porque eu não sei, realmente, eu falo, eu não sei o que eu sou mesmo, assim, eu não sei na minha essência, assim, do que eu sou. Eu não sei se eu gosto disso porque tem a ver com racismo, tem a ver com esses ismos, sabe? Então, isso é tão dolorido falar também. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, né? Como isso é cansativo, como isso é doloroso, né? E a ideia de nós estamos aqui conversando entre amigas, né? É que a gente possa facilitar essa caminhada para a próxima geração. A próxima geração possa, de fato, conhecer a sua essência e desfrutar dessas vicissitudes do que é ser, né? Do que é viver, do que é ser cidadã, do que é ser cidadão, do que somos nós, né? A gente corta esses grilhões, assim, de fato, esses grilhões. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas... Super! A gente está na 14ª edição do programa. Caraca! E a cada ancestral que passa, que às vezes passa um, às vezes passa dois, dependendo da quantidade de entrevistados que tem no programa. E eu, cada hora, a minha cabeça buga também, falo, nossa, é isso! Nossa, Aí nem me pergunta mais, porque cada semana, gente, se perguntar para mim, eu vou ser um ancestral diferente. Mas a Cat trouxe algo forte também, né, sobre essa questão de quem somos nós, né, diante de toda essa violência, né, e pensar que houve um ancestral onde não teve nada disso, né. É difícil para nós porque a gente não consegue nem imaginar, né. Sim, ele pôde pisar no chão, sabe, pisar no chão sem culpa. Essa energia e chamar do que quiser. Se quiser. Não tinha essas classificações, isso é fantástico. Nossa, Cat, a cabeça bugou. Que maravilha! E no começo do programa rolou a enquete de que ancestral você quer ser. E aí a gente até gostei dessa ideia, viu, produção? Todo programa a gente vai rolar uma enquete aí, colocando algumas possibilidades de ancestral que a gente pode ser. Deu uma passada aqui, DJ Célio Lopes. DJ Brown Bricks também, muita honra ter essa galera por aqui. Eu sei, gente, vocês estão pedindo aí, por favor, mais meia hora de programa. A gente até tenta, mas, seguinte, mandem para nós, tanto nas nossas redes sociais, via direct, message, se vocês desejarem, ou para o nosso e-mail, adm@bocadaforte.com.br, ou no site também, tem um Fale Conosco, algumas sugestões para o formato do programa. A gente está entrando aí 2021, entendendo toda essa maravilha, esse presente que é o programa Orumilá nas nossas vidas. Posso dizer que na minha vida é um presente da espiritualidade, e a gente vai pensando aí em como construir um Orumilá todo nosso para 2021.
Então, vamos pensando aí um dia, se esse dia tá bom, se esse horário não tá, se esse tempo tá bom, se não tá, e podem mandar mesmo, mandem ali sugestões para que a gente consiga fazer da melhor forma possível e organizar o nosso quilombo virtual para que a gente consiga aí se manter nessas reuniões que alimentam a nossa alma, que tanto nos dão energia para manter aí a semana, porque a coisa não está fácil. E a gente também depois vai para um bailinho de garagem, depois desse papo delicioso, tem um after, então continua aí, porque não precisa fazer nada, não precisa mexer em nada. A gente se transporta para dentro do baile do Simão Malungo, então fica aí, que a gente só vai bater mais um papinho aqui e depois vai para lá, ó, para aquele after maravilhoso, que vão ter até rolado uns pagodes do 90, dá para a gente até dar uma chorada, gente. Lembrar de uns crush aí de umas épocas. É bom o baile, vai por mim. E meninas, eu vou dar alguns recadinhos aqui, mas vão pensando aí nas considerações finais, em todos os projetos para divulgação, que é muito importante você divulgar suas redes sociais, Cat. E Érica também, divulguem aí, jabá social, gente. Vamos lá fortalecer os nossos. A gente tem amanhã DJ Marco, como vocês estão vendo aí na telinha, Marco, que é grande personalidade também aí na cultura hip hop brasileira. Ele vai estar batendo um papo com a gente amanhã a partir das 20 horas nesse mesmo canal. É só colar. Não deixa de vir, né, gente? É Marco. Toda sexta-feira a gente tem o bailinho na Vitrola, nosso bailinho de garagem com DJs maravilhosos a partir das 17 horas. DJ Anderson Seco e DJ Nando. Anderson Seco, que é o proprietário do selo Na Vitrola Records. Fique de olho nesse selo, hein? Muito bom. Ele vai tocar umas bolachinhas do selo na sexta-feira. No dia 14/12, próximo Urumilá, a gente recebe a Daniela da Afrodani, estilista de moda afro, irmã do Kamal. Então, apareçam, venham bater um papo e também mandem perguntinhas no chat. Dani vai estar aqui com a gente semana que vem. E se perdeu algum Urumilá, algum algo a dizer, é só acessar o nosso canal no YouTube, canal Bocada Forte. Lá a gente já tem todos os programas, é só maratonar ali nas nossas playlists. Meninas, microfone aberto para vocês fazerem suas considerações finais e divulgação dos trampos de vocês, dos trampos das manas, dos trampos que precisam, acendendo, como vocês mesmas dizem. Não é da visibilidade, não é da voz, é acender junto com o outro, para que todos sejam uma única luz, forte, brilhante, a potência que sai quebrando tudo, metendo o pé na porta. Ai, que legal. Então, vamos brilhar aqui com Orumilá. Espero que a gente continue em 2021, né, nessa trajetória, desbravando aí, né, Luciene? Mas, enfim, eu queria falar, vocês podem seguir a nossa projeta de Mentes Grafiteiras, em Kitu, é @inc. Lá tem algumas fotos, como foi um pouco da nossa trajetória, né, Cat? Na formação da Livra, que vai sair, né? Aí, enfim, meu trampo está no Bocada Forte, sempre tento trazer algo interessante, legal, mulheres, né? Mas, enfim, estou muito feliz que a gente recebeu hoje a Cat, e, como eu disse, eu sabia que a gente ia partilhar muito conhecimento, e a Cat é isso, né? Ela, como ela mesma disse, ela gosta disso, né? De partilhar conhecimento, ela também gosta e ela quer que todo mundo saiba também. Eu acho isso muito massa. Então, foi um programa muito, muito legal, essa troca de ideia, e espero que a gente possa conversar mais vezes, né, Cat? Uma boa noite a todos. Saudades, Érica, muitas saudades. Eu quero muito agradecer o convite, mais uma vez, agradecer a Lu, a Érica. Estou bem honrada, Bocada Forte é muita referência para mim, faz parte da minha trajetória também. E espero que vocês curtem a Livraria Africanidades, tem Instagram, tem Facebook, tem o site, que tem o catálogo.
Mulheres de Palavra tem uma websérie, então, além da publicação que está gratuitamente disponível, tem um site que você pode baixar e ler, também tem a websérie, você pode assistir os episódios no YouTube. Cada capítulo está lá, está disponível gratuitamente, só colocar Mulheres de Palavra. E deixa eu ver o que mais. E a livraria é isso, a livraria é apenas uma ferramenta política de tentar quebrar esse paradigma e ajudar essa construção desse imaginário, né? Que a gente quer que o livro seja associado a pessoas pretas. A gente quer que quando as pessoas fecham os olhos e quando falam assim, quem escreve, quem pode escrever, veja um homem negro, uma mulher negra, e não ver as pessoas pretas como um ser minorizado ou um ser marginalizado. Então, a livraria ela tem essa missão, assim. E é isso, adorei compartilhar com vocês. Estou à disposição também, se vocês quiserem, que vocês venham me visitar quando, né, a vacina chegar e tudo mais. Vocês possam vir aqui tomar um café comigo para a gente trocar mais essa ideia. Quilombo aberto para ti. Eu também, com certeza, vou nas minhas andanças por São Paulo, porque eu vim habitar terras candangas brasilienses. Desculpa, eu posso interromper um pouquinho? Eu esqueci de falar um negócio, rapidinho, que é importante. Esse mês, a livraria está completando 7 anos de existência. E a gente vai fazer, durante 4 dias, uma programação especial de uma ocupação preta poética no Instagram. Vai ter convidados 4 poetas de lugares diferentes do Brasil. Vai ter do Belém do Pará, Distrito Federal, Rio de Janeiro. E a outra, eu não lembro. E Rio Grande do Sul. E elas vão ocupar, vai ser rápido, vai ser 40 minutos, mas vai estar lá para... A gente quer comemorar com narrativas negras, né? E acho que não tem como comemorar a Livraria Africanidades com tudo isso. Então, 7 anos de existência, de resistência à Livraria Africanidades, mas é bem especial para mim, para nós. Que dia que vai ser, Cat? Vai ser do dia 13, 14, 15 e 16 de dezembro, a partir das 19 horas. Corre lá, gente, @Livraria Africanidades. Segue no Instagram para conseguir curtir. E aí, Cat, vamos depois bater um papo e ver possibilidades também de trazer um sarau para cá, para dentro do programa Urbilá. Vamos aí já enfiar dentro do projeto boa 2021. Ideia! Sim, a Livraria Afinidades dentro do Urumilá e um sarau dentro do Livraria Afinidades dentro do Urumilá. É verdade. A cada 2 meses a gente faz um bem bolado. Estamos com o Quilombo aberto, disponível. Sim. A gente agradece todo o carinho, toda a disponibilidade, toda a generosidade sua em partilhar a sua história. É muito importante para a gente essa troca de saberes. É importantíssimo esse resgate, conhecer vozes que, como tantas outras vozes, ecoam por aí e podem iluminar muito mais esse nosso viver. Agradecer todo mundo que está no chat aí, o chat ainda está animadaço. Os espectadores que ficaram aí, né, que às vezes o chat dá uma engasgada para a gente acessar, a gente sabe que a Twitch às vezes dá uma embolada, mas a gente sabe também que vocês estão aí, firme e forte, ouvindo. Marcaram até festa na minha casa, viu? Marcaram até festa já no livraria. E é isso mesmo, quando a vacina passar, fazer uma festa aqui. O pessoal já está organizando uma festa na livraria. E, ó, a Érica vai fazer um Urumilá aí na livraria. Vai, ó, transmissão ao vivo. Se prepara, 2021, Cat. Agora a Érica estava sempre ali junto de ti. Agora a Érica fez essa ponte aí. Tô grudada, tô colada já. Se prepara que 2021 tem muita coisa para a gente acender aí. E agradecer também a galera da produção, quem sempre nos ajuda, porque a gente não faz nada sozinho, né? Tem um computadorzinho aqui, mas atrás desse computador, dessa câmera, tem muita gente movimentando muita coisa, com muito amor, com muita generosidade, com muita parceria, porque isso aqui também é independente, porque Bocada Forte é independente, porque aqui não tem patrocinador, por enquanto, que se quiser patrocinar, a gente... Hoje tá embolado, né, gente? A língua? Se quiser patrocinar o Bocada Forte, o programa Urumilá, o Olga Dizer, o Na Vitrola, estamos abertos aí. É só procurar a gente nas redes sociais.
Encerramos mais um programa, agradecendo aos nossos mais velhos, que é quem abriu os caminhos para que pudéssemos estar batendo papo aqui hoje. Agradecer aos nossos mais novos, que é quem faz a gente pensar em futuro e inovação e nos inspiram a ser melhores. E agradecendo aos nossos pares, que é quem anda com a gente de mãos dadas. Muito obrigada. Até a próxima segunda. Amanhã, não esquece, tem algo a dizer. E vamos direto agora para o bailinho de garagem. Beijo. Tá, Luz. Tchau, galera.